lá, bem-vindo ao meu estúdio, Alana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui finalmente. Meu estúdio casa. Lindo, inclusive. Hoje tá quente, galera. Veranico. Veranico. Você aceita uma Bianchi? Aceito. Muito levinho. E só 99 calorias. Sem glúten. Perfeito. Ingredientes 100% naturais. Com certeza tomaremos mais de um. Bem-vindos a mais um episódio do Filosofia. Eu sou a Sophie Walters, jornalista, modelo e artista. E esse é o Filosofia Podcast. Hoje minha convidada é a Alana Ambrosio. Ela é jornalista, comentarista da NBA Brasil, repórter da Amazon e, além disso, é uma super fã do basquete e uma mulher que eu admiro muito. Com vocês, Alana! Oi! Muito feliz de estar aqui, e muito feliz de você ter tirado esse projeto do papel, que eu lembro que você estava falando quando a gente se conheceu, que você queria fazer isso. Então, um prazer enorme estar aqui no Filosofia. Nossa, eu tô muito honrada, porque você é, assim, uma jornalista que me inspira muito. Eu tô bem no meu comecinho aqui no Philosophy Podcast, então só de você vir aqui na minha casa, no meu estúdio, participar é uma honra, Sua sabe? linda, muito obrigada. Tô realmente feliz de estar aqui. Mulheres ajudando mulheres. Sempre. Alana, como que você sabia que você queria ser uma jornalista? Então, sabe que isso é engraçado? Porque eu sempre fui uma típica menina jovem de humanas, assim. Gostava de ler, gostava de escrever, tava sempre perguntando algumas coisas. E ontem mesmo eu tava conversando com a minha mãe e ela me lembrou de um dia muito engraçado, que era um Dia das Mulheres. Ela era repórter e aí eu não tinha com quem ficar e ela me levou pro trabalho. E o trabalho era uma viagem com várias mulheres, justamente por conta do Dia Internacional da Mulher. Tem vídeo meu, ela tava contando e lembrando disso ontem, fazendo um monte de pergunta pras mulheres, entrevistando elas, não sei o quê, falando com a câmera. Então eu acho que é engraçado, porque às vezes quando a gente é pequenininha, a gente não fala, tipo, eu quero ser tal coisa. Eu queria ser veterinária quando eu era criança, e eu vejo que eu não tenho nada a ver com veterinária. Mas que já tem algumas coisas que são muito nossas, né? E eu lia esse perfil de jovem de humanas como alguém que queria fazer direito. E aí, durante muitos anos, eu pensava direito, até que me deu um estalo, eu falei, não é direito, é jornalismo, eu gosto de escrever, de perguntar, de contar história. E aí eu mudei e segui. Então, acho que não foi um negócio muito sempre soube, mas foi um negócio que sempre me acompanhou muito, até por eu ser filha de jornalistas. Então você já estava meio que inserida no mundo um pouco. Total. E eu via muito eles trabalhando demais, né? Eles trabalhando fim de semana, feriado. E eu acho que por isso que eu também tinha um pé atrás. Eu falava, não quero isso aqui não. Trabalho. É muito trabalho, é bacana, porque meus pais são mais... Minha mãe é acupunturista e meu pai é businessman, né? Então, quando eu falei que eu queria ir pra faculdade, eu fui pra faculdade nos Estados Unidos, eu falei, vou fazer faculdade de jornalismo. Meu pai falou, nessa economia? Jornalismo nessa economia, como é que você vai fazer? É uma área mesmo que muitas vezes você faz porque você escolhe por amor. E não porque você pensa, é isso aqui que vai me dar uma grande carreira sólida. É uma aposta. Mas, no meu ponto de vista, uma aposta que faz muito sentido se você tem essa predileção, essa vontade. Sim, eu acho que jornalistas geralmente são pessoas muito curiosas, né? Com certeza. Que gostam de aprender sobre as coisas e research e tudo mais. Acho que eu gosto muito de ouvir, sabe? Eu falo muito, é verdade, mas eu gosto muito de ouvir o que as pessoas estão falando, têm a dizer. E acho que isso é o mais interessante e é o ponto comum em absolutamente todas as áreas do jornalismo, né? É o escutar e aí, através disso, as histórias irem se transformando. É uma profissão que você faz muito intuitivamente também. Sim. E tem que ter esse bichinho dentro de você. Total. Você escuta, digere e interpreta também, Exatamente. Né? Pra uma galera maior. E é uma responsabilidade, né? Porque às vezes quando você, por exemplo, faz reportagem, né? A sua função é meio que traduzir aquela história pro público. Então você tem não é um peso, mas é uma responsabilidade mesmo, um dever de ser fiel àquela história, né? De ser fiel ao que as pessoas estão passando delas, ao que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, eu acho que é impossível você não ter um pouquinho de você ali, né? Tipo... Especialmente, eu acho que quando você tá fazendo uma reportagem mesmo, uma matéria, né? Seja ela escrita, ou por rádio, ou por televisão. É a forma como você tá enxergando aquela situação, mas a forma que você sabe que as pessoas que estão retratadas na situação gostariam de estar sendo retratadas. Então, é uma mistura, né? Do que você é
com o que você sente que é o certo de se fazer. Quase como se tivesse um compasso aí que não dá pra ver e você sabe que você tem que se guiar pelo que faz sentido, sabe? Sim. Porque as pessoas também, muitas vezes elas só têm o jornalista, né, ou a pessoa que tá lá do outro lado da tela para entender uma situação que tá acontecendo. Então, acho que isso sempre me cativou muito no jornalismo, nessa história de conseguir fazer essas traduções. E até hoje que eu trabalho com basquete, eu me apoio bastante em números, eu gosto de falar de estatística, mas o que eu gosto mesmo é de contar quem são aquelas pessoas em quadras, né, em quadra, né, por que esses caras estão lá, como que eles chegaram, de onde eles vieram. Esse pra mim é o mais legal. E vários dos jogadores também vieram de nada, né? Total. Acho que o esporte é uma ferramenta, né? É um meio muito universal de acesso. Sim. E acesso pra gente que teve a vida transformada pelo esporte. Eu penso que a minha vida foi muito transformada pelo esporte, né, de um ângulo muito diferente. E aqueles atletas também, eles falam muito sobre isso. Tem alguns que falam mais abertamente, especialmente na NBA, né, que estar em conexão com o esporte fez com que eles conseguissem mudar a própria vida, o próprio roteiro que eles tinham pré-estabelecido, né, a vida da família deles, e isso é muito especial. Tem uns discursos muito impactantes. O esporte, ele conecta, ele abre portas, é muito especial. Sim, total. Acho muito especial. Sou suspeita, mas Gosta pouco. Sou fã. Um pouquinho só. Eu acho também que o que você estava falando mexeu um pouco comigo, que um jornalista bom tem compaixão pela a pessoa, a história. Compaixão e comprometimento, né? Antes de trabalhar com esporte, eu trabalhava muito com dia a dia. Eu trabalhava numa rádio. E rádio é muito serviço. Às vezes chega uma denúncia de um buraco de rua ou de alguma situação que está acontecendo. E isso pode parecer pequeno, mas mexe muito com a vida das pessoas, né? E acho que em todas as áreas a gente consegue olhar por esse lado. A nossa vida como jornalista, acho que é sempre ficar pesando, né? Se a forma como a gente está se comunicando está fazendo jus àquela situação. Então também é uma autocrítica constante, é um olhar para si constante, embora o foco nunca possa ser a gente, né? O foco tem que ser sempre as histórias, as pessoas que a gente está trazendo, mas eu vejo com uma responsabilidade boa de se ter. Com certeza, é muito mais do que relatar os fatos, né? Eu vi em outras entrevistas que você acompanha o esporte faz muito tempo por causa do seu pai. Sim. Então, como é que foi para ele quando você começou a trabalhar com esporte? Então, eu falo que eu sou muito filhinha do papai, porque essa minha relação com o esporte veio da gente acompanhar de quando eu era pequenininha, e não só o basquete, eu assistia absolutamente tudo, era Fórmula 1, era muito futebol, né, porque Brasil, futebol tá tudo ali. Eu sempre fui corintiana roxa, menorzinha, assim. E ter esse elo com a minha família, né? Com meu pai, que era sempre a pessoa que acordava de madrugada, pra assistir comigo esses esportes. Acho que me fez adquirir uma conexão também afetiva. Não só porque eu gostava de assistir aquilo, mas porque isso me remete à pessoa que eu mais amo no mundo, né? A minha família, a isso. Mas eu nunca achei só que eu fosse trabalhar com isso, sabia? Eu achei que era algo que eu gostava e que eu gostava de falar sobre, mas não necessariamente de... seguir esse caminho profissional, mas eu criei um blog, assim, meio que sabe, tipo, eu criei um blog aqui, quero falar a minha opinião. Era uma coisa mais passion project, mais da paixão. Não, e assim, acho que eu tinha uns 4 acessos nesse blog por texto que eu escrevia, sabe? Era zero pretencioso. Mas começa assim. Começa Filosofia tem os 4 acessos. Agora. Vai crescer. Sério? E vai deslanchar, porque todo mundo começa de algum lugar, Tem né? que começar, né? E aí eu tinha esse blog e era engraçado porque, sei lá, nunca na minha vida realmente eu achei que isso fosse me levar pra onde eu tô hoje, pra esse caminho com o basquete. Mas era um blog pra falar de futebol e de basquete. Só que eu tinha um emprego tradicional, eu era CLT, eu trabalhava numa rádio, eu trabalhava na rádio CBN, uma rádio bem hard news. Então, como eu era repórter, cada dia eu cobria uma coisa diferente. E os meus pais, por serem jornalistas, eles estavam sempre me incentivando nesse caminho, ouvindo todas as minhas matérias. Eles eram jornalistas de hard news. Sim, a minha mãe trabalhou, assim, eu crescendo, assim, a minha lembrança era meu pai trabalhando na Abril, que é a editora, né? Ele trabalhou muitos anos, por exemplo, na Quatro Rodas, então ele viajava muito pra testar carros, etc. Então, ele tinha esse trabalho em revista durante boa parte da minha infância. E a minha mãe era simplesmente repórter Jornal Nacional, assim, ela era muito bafo também. Legal, hein? Então, quando eu segui esse caminho de jornalismo, eles não se surpreenderam, muito pelo contrário, eles sabiam os Era tipo, parecia que era o destino. Exato, e assim, eles nunca falaram faça, e eles também nunca falaram não faça, eles sempre me deixaram muito livre pra isso. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com o esporte,
como eu tinha esse emprego CLT e eu tinha acabado de sair desse emprego, eu tinha que tomar uma decisão. Se era, tipo, vou procurar um emprego novo ou vou seguir essa nova área aqui, porque eu já tava fazendo uns freelas na época na ESPN. As portas foram se abrindo, eu comecei a fazer programas assim, só por ir, sabe? Tipo, eles me convidavam, não é que era nada pago ou nada oficial, nada. Eu era convidada de um programa. E aí, bem nessa época, eu acabei saindo da rádio. E quando você era convidada, não era pago? Não era pago. Era, No- tipo, no tudo, mundo. tudo começou num Dia das Mulheres. Eles Entendi. queriam fazer uma ação, precisavam de indicação. E no jornalismo é tudo muita indicação, né? Então começaram a perguntar. E colegas meus que me conheciam falavam: olha, essa garota aqui, ela não trabalha com isso, mas ela gosta muito, então ela pode participar dessa ação. E no fim a ação até caiu, mas eles me chamaram pro programa mesmo assim. Chamaram as meninas também que trabalhavam com o NFL, que é futebol americano. Aí eu fui indo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Até que me ofereceram um contrato. Mas não era um contrato fixo, tipo assim, você vai ganhar X. Era um contrato tipo, a gente paga X por programa. E era um programa a cada 10 dias, sabe? Não era um negócio que dava Uma pra coisa- me edificar Se lá. sustentar, né? Então, quando eu perdi o emprego na rádio, os meus pais falaram, tá, mas agora você precisa achar outro, né? E eu assim, então, mas e se eu tentar ir mais pra esse lado do esporte? Aí eles ficaram meio ressabiados, porque também tem uma coisa da geração mais antiga de ser um pouquinho mais precavida, né? Sim. Eles terem Tipo, receio. isso não é hard-hitting news, Exatamente. isso não conta. É. Isso, exatamente. E, tipo, Isso é pra onde entretenimento, você talvez. vai? É. Isso vai te, né, dar uma Mas é uma- carreira mesmo? É uma vida mais leve, né, também. Pode Porque ser. é pesado também, sempre. Super, tá em contato com notícias, assim. Tinha dias que eu voltava pra casa chorando, assim, com Sim. o que eu tinha feito, sabe? Com a notícia que eu tinha coberto, enfim. E aí eu lembro que ficou meio que esse clima de, tipo, mas você não vai procurar um novo emprego CLT? Você não vai... E aí eu tava, tipo, eu não sei. Aí eu até recebi uma oferta nesse meio tempo, 2 ofertas pra trabalhar em 2 redações diferentes, uma outra rádio e uma TV. E eu fiquei meio assim, porque eu tinha medo, né, das contas pra pagar, de tudo. Mas eu falei, não, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, ver qual vai dar. E bem nesse ano, que foi 2019, ia ter um Mundial de Basquete, que ia rolar na China. E aí eu cheguei pra empresa que eu trabalhava, né, de freela, que era a ESPN, e falei, gente, se eu for pra China, o que vocês acham? Aí eles, como? Aí eu vou com meu celular, vou com meu tripé, vocês me pagam só cobrem minha passagem e meu hotel, e é isso, bora? Você escolheu sua paixão, né, amiga? Exato. E aí eles falaram, bora. E aí, a partir daí, nossa, deu tudo errado, ao mesmo tempo que deu tudo certo, sabe? Sim. E eu acho que eles viram que, tipo, beleza, dá pra contar com ela. Sim. E aí eu fui fazendo mais coisas. Ela é guerreira. Tipo isso. Eu comecei a apresentar um programa, então foi muito, tipo, passinho de formiguinha mesmo, assim. Eu até cogitei muitas vezes voltar pro jornalismo, pro Hard News, mas hoje eu sou muito grata que não, porque as portas foram se abrindo, eu fui agarrando as oportunidades e, puxa, hoje tô fazendo o que eu amo. É muito legal isso, porque é difícil, às vezes, você escolher o caminho que, tipo, tá todo mundo meio que falando pra você não fazer. Ou o caminho menos certo, né? Ai, você não... Eu tenho esse trabalho certo aqui, que eu sei que eu vou ganhar dinheiro, mas eu tenho um potencial de alguma coisa, porém, é minha paixão. E eu sou taurina, eu preciso de certezas, assim, na minha vida. Eu sou muito ligada a trabalho. Então, óbvio que vira e mexe dava um pequeno desespero. E não só pela questão financeira, mas porque quando você vai pra TV... Eu trabalhava em rádio, então, assim, as pessoas ouviam minha voz... Mas era um negócio mais sutil, né? E aí, quando você vai pra TV, a pessoa tá olhando pra sua imagem, pra sua aparência, pra tudo que você tá falando com mais detalhe, pro fato de eu ser uma mulher. E eu era muito novinha quando eu comecei na TV, eu tinha 24 anos. 24. Então, eu era realmente... Faz tipo, quanto tempo isso, mais ou menos? Olha, isso foi 17 pra 18. Aí, a minha primeira temporada oficial, assim, foi 18, 19. Logo que eu cheguei... Era uma mistura, tipo, quem é essa aí? E que ela tá... Tipo, quem botou essa garota aí? Sim. Então, foi um negócio meio... Aquele negócio de ter que se provar, né? E assim, eu tinha que me provar pra mim mesma, porque nem eu mesma acreditava em mim. Quando você começa um negócio novo, você fica insegura. Total. Normal, tem o medo, né? E acho que tem sempre... Acho que toda mulher, especialmente, tem a síndrome da impostora. Do tipo... Mas será que eu consigo mesmo? Será que eu tô fazendo certo de estar aqui? Será que eu tô tirando o lugar de alguém que merecia mais do que eu estar aqui? Sim. Então a gente vai olhando tudo por uma perspectiva que é muito negativa. Sim. Porque foi assim que a gente foi meio que ensinada, né? A ser, a olhar. Total. Então você tá me trazendo pro meu próximo ponto, que é ser uma mulher atuando na mídia. Como é que foi no começo pra você, quando você começou a se ver na TV? Como é que foi aquela emoção de tipo, ai...
não sei se eu gosto disso de mim, ou meu cabelo tá meio estranho ali, porque pra mim, por exemplo, fazendo esse podcast, é totalmente diferente do que modelar, onde você tem maquiadora, tudo, um monte de profissional pra criar uma foto perfeita, fora o retouch. Ângulo certo, Ângulo né? certo. Tudo. Aqui eu tô vendo um vídeo meu. Sim. E, assim, não tem... É muito diferente, É né? o que é, né? É o que é. E não dá pra você tirar uma parte porque você não gostou do jeito que você tá, entendeu? Porque o ponto aqui é eu trabalhar também não só com minha aparência, mas com a minha mente também, que é uma coisa que eu já fiz no passado por muito tempo, mas nos últimos 3 anos eu tô trabalhando como modelo full time. E eu quero me preencher novamente. Mas eu aprendi muitas coisas, eu criei muitas crenças nesse tempo que eu tava trabalhando como modelo sobre minha aparência e a estética e tudo mais, que é normal, que é o mundo onde eu tava vivendo. Total. Então, como foi pra você a primeira vez, assim, que você se viu? Foi na TV? horrível. Porque é muito diferente, acho, você se ver no espelho, né? Se ver numa foto, que é exatamente aquele... Tipo, se você tirou uma foto e a foto não ficou boa, descarta, né? E aí eu lembro que eu ficava não só olhando, né, pra tudo, e tudo que eu não gostava em mim parecia que ficava mais escancarado. E eu ficava sempre pensando, tipo assim, nossa, as pessoas vão reparar que tal coisa tá torta, que meu dente de baixo é torto, que meu nariz isso, que meu dente é aquilo. Tudo era isso, mas mais do que isso, e que era o que me assombrava mesmo, era ouvir o que eu falei. Justamente porque eu sempre fiz programa ao vivo. Então, desde a época da rádio e tal, mas na TV, os programas que eu fazia, é tudo ao vivo. Então, se você fala uma besteira, aquilo lá foi. E às vezes você nem se tocou que você falou besteira, sabe? Você tá só falando, né? Você falou uma palavrinha errada, você deu uma informação errada, e às vezes você não se tocou. Mas a pessoa que tá assistindo na internet vai lá e comenta e fala: nossa, não acredito que ela falou. Então, pra mim, é mais até difícil do que me olhar, porque... Ok, tinha coisas que me incomodavam, mas também tinha coisas que eu gostava. Tipo, o fato de eu, pela primeira vez na vida, estar sendo maquiada por alguém, porque em TV tinha isso também. Era essa ideia de eu me ouvir como alguém que estava emitindo opinião e não só reportando fatos. Porque na rádio eu reportava as coisas que aconteciam, né? Eu escrevia matéria, lógico, mas na TV eu tinha que fazer análises. E aí... E na hora? Na hora, e programas ao vivo. Então, por mais que naquele momento fosse só programa, não era o jogo, que depois o jogo ficou ainda mais difícil. Mas por mais que nessas horas eu tivesse que, tipo, pensar e fazer análise, tudo que eu assistia de eu fazendo, assim, de eu falando, eu falava, nossa, olha o jeito que eu falei, olha a cara que eu fiz, por que eu não falei com mais confiança? Meu Deus, o que é que as pessoas estão pensando? Tal pessoa falou outra coisa. Ai, o fulano discordou da minha opinião. Então, tudo era uma sensação gigantesca de, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos, sabe? Então, foi difícil. E eu acho que é difícil, até hoje, de outros ângulos, assim. Hoje eu não tenho mais receio necessariamente de ver o que eu tô tentando transmitir. Mas eu acho que a forma como eu transmito, eu sempre vou ter críticas em relação a como eu tô fazendo isso. E aí, às vezes, se eu leio um comentário que meio que reforça a ideia que eu tô pensando sobre o que eu falei, a forma que eu falei, Daí é tipo, difícil. nossa, terrível, nossa, que horror, realmente eu tenho esse grande defeito. E aí é um 880, né? Ou você vai pro buraco, ou você fala, hoje isso aqui não vai me atingir. Sim. E aí tem os 2 dias, né? Tem o dia, imagino que modelar também seja assim, né? Que tem o dia que você fala, pô, hoje arrasei. E tem o dia que você não arrasou tanto e aí você fica muito pra baixo, porque é como se existisse uma necessidade de perfeccionismo. Sim, E sim. é difícil. Quando seu trabalho depende da sua aparência, É. qualquer coisinha, assim, qualquer espinha é grande. Mas eu acho que é uma coisa que você vai... Quanto mais você faz, você meio que... Tem dias que eu falo, hoje não foi tão bom, mas whatever. Você meio que... Total. Você não se importa tanto. É isso. Mas tem um ditado em inglês, eu não sei agora quem falou, mas tem um ditado que é You are who you think other people think you are. Você é o que você acha que as outras pessoas acham de você. Então, quando a gente tá se julgando aqui, naqueles momentos, nossa, meu nariz, nossa, meu dente, meu cabelo, whatever... E você tá pensando que as pessoas estão vendo isso, quem tá vendo isso é você. Com certeza. E isso se aplica tanto, né, pra imagem mesmo, pra estética, né, pra essa semiótica, quanto pro conteúdo, né, pro que você tá falando. Então,
às vezes as nossas críticas internas, acho que nós acabamos sendo nossos maiores críticos, né? Com certeza. E aquilo fica lá, nananã, pulsando. E não importa se tem 20 pessoas te elogiando. Se uma pessoa vai lá e fala um negócio que bate errado, eu não sei você, mas eu fico pensando aquilo por semanas. E às vezes é uma coisa que é muito injusta. Eu lembro de ler, logo no meu comecinho, assim, um cara falando que não gostava do meu timbre de voz. E aí eu fiquei pensando assim, Caramba! será que ele fala isso pros meus colegas? Será que ele pensa, nossa, a voz desse cara é estranha? Mas por eu tanto assim, não queria ficar me ouvindo, eu pensava, mas é que eu acho que talvez eu tenha realmente uma voz irritante. E eu fiquei nessa, assim, e demorou, assim, às vezes demora pra gente só superar e falar, quer saber? E daí se eu tenho um timbre de voz irritante? Tipo, ou que ele não é um cara que você nem conhece. Vai... E assim, quando eu não gosto de alguma coisa, eu não entro na internet e fico falando, não gostei de tal coisa. Eu só penso, não gostei de tal coisa e sigo minha vida. Eu não entendo a necessidade das pessoas na internet de irem lá e falarem, mas tal coisa, mas ela é assim, assim, assado. De botar você pra baixo, Total. né? E você sabe o que é engraçado? Esses fantasmas, né, que ficam na nossa cabeça sobre a nossa aparência, sobre o que a gente tá falando, sobre a forma como a gente tá fazendo as coisas. 98% das vezes, da minha experiência, ninguém fala sobre a coisa que eu, de fato, tô insegura sobre. Então, é realmente algo que é muito mais aqui do que, putz, tá todo mundo notando tal coisa, tá todo mundo reparando. E Sim. É engraçado isso. É o auto-julgamento. Total, E a autossabotagem. É. Esse auto-julgamento também impede a gente fazer as coisas, de ir atrás dos nossos sonhos. No começo, quando eu comecei com essa história de falar de basquete, eu fazia só programa. Então podia até ser ao vivo, né? A maioria dos programas eram ao vivo, mas era programa. Eu não tava lá falando durante o jogo, com uma baita audiência e tal. E eu ficava com 10 pés atrás. Eu nunca fui atrás de falar, oi, gente, me bota pra comentar jogo. Porque eu tinha pavor. Justamente com essa ideia de que, putz, eu nunca vou ser boa o suficiente pra isso, eu nunca vou ter o timing pra isso, eu nunca... Putz, esse não é meu lugar, deixa que outras pessoas fazem. Demorou, assim, mais de ano pra chegarem pra mim e falar, então, você pode comentar esse jogo? E aí, quando falaram, eu lembro que eu inventava 1000 desculpas. Tipo assim, não vai dar pra fazer porque X, Y, Z. Eu ficava inventando desculpas até que eu finalmente falei, meu Deus, acho que eu vou ter que fazer. E aí foi uma mistura de credo que delícia, né? Porque foi horrível, ao mesmo tempo foi legal, ao mesmo tempo foi horrível, porque... Óbvio que depois de um tempo que a gente se sente mais confortável. Então, na hora, era o auto-julgamento na hora, né? Total. Nossa, e assim... É bem isso. Às Horrível vezes e muito bom. Às vezes umas coisas na cabeça e aí você fica assim... Meu Deus, por que eu falei isso? Sabe quando você vai tomar banho e você fala... Nossa, eu falei isso. Antes de dormir, você fala... Caramba, eu nunca vou superar aquela coisa. O seu cérebro colocando todas as coisas constrangedoras que você já fez na sua vida. Total. Você tem alguma dica pra como lidar com esses momentos, assim, que a gente tá no auto-julgamento e sabotando, talvez, a gente correndo atrás dos nossos sonhos? Você tem alguma dica? Ou até pra um momento que você tá sentindo alguma pressão estética, assim, que você se vê na TV e você fala, caramba, o que você faz naqueles momentos? Eu tento, hoje em dia, depois de muita terapia e autoconhecimento, eu tento entender por que aquilo tá me pegando tanto. E assim, ninguém é imune à crítica, ninguém é 100% perfeito e não é toda crítica que vem pro mal. Então eu acho que assim, hoje em dia, quando tem alguma coisa que me pega ou alguma coisa que não foi legal que eu li sobre mim, eu tento pegar aquilo e olhar para aquela crítica e pensar, isso aqui é uma crítica puramente maldosa, essa pessoa tá aqui simplesmente querendo me atingir, ou eu posso ler isso aqui e, de alguma forma, melhorar nesse lugar. Porque as coisas que ressoam, a gente só vai se incomodar com o que ressoa na gente. Então, se tem alguma crítica que eu leio que eu falo, nossa, faz sentido, tô aqui pra aprender também. Então, eu acho que olhar por esse ângulo de que, tipo, ninguém é perfeito. Ninguém vai agradar a todo mundo e tá tudo bem pra você não agradar. Então, se você puder tirar algo de bom disso, você tira. Se você não puder, entra pro ouvido e sai pelo outro. E, inclusive, pra nós mesmos. Do que adianta eu ficar me olhando e pensando, nossa, porque eu podia ser assim, assim, assado, eu queria mexer nisso e tal. Por quê? Por quê? Por que essa autodepreciação, sabe? Então pegar o que você puder transformar em algo produtivo e vantajoso pra você e descartar o que for pura
maldade, que não vai te acrescentar nada. Levar só as coisas que te dão força, né? Tentar descartar as coisas que te botam pra baixo. Mesmo assim, quando é seu próprio pensamento. Exato. E ouvir também as pessoas que fazem sentido pra você, sabe? Às vezes procurar um amigo, procurar um familiar, procurar um profissional que você admira e ver por esse ângulo, né? Também não ficar ouvindo qualquer ruído e também não achar que você tá com tudo ganho e, nossa, ninguém pode falar um A pra mim, porque também não é assim. Sua rede de apoio nesses momentos é importante, Exato. né? Tomar uns vrá, às vezes é bom também. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. A gente fica mais forte, né? Igual você falou, você tá tanto tempo fazendo, você não deve nem pensar mais sobre essas coisas. Tipo, vai passando. Dias e dias, né? Vai passando, mas eu não diria que eu não penso, sabe? Mas sabe que esses dias tem um jogador que ele é muito bom, muito famoso. O nome dele é Stephen Curry e ele é o melhor arremessador de todos os tempos. Ele é um mito. E ele fala que vira e mexe quando ele tá jogando mal, o que é raro, mas às vezes acontece, que ele entra no intervalo, no Twitter, assim, pra ver o que estão falando dele. E pra ele se motivar com isso, assim. O que pra mim é muito louco, porque às vezes... Tipo, da raiva das pessoas. Tipo, pra ele ver. E ele se importa. E ele é muito bom. Ele é muito bafo, assim. Ele já ganhou um monte de títulos em âmbito nacional, na NBA, em tudo quanto é coisa, ele já venceu o título. E ele fala que mesmo assim, às vezes quando ele tá sentindo que ele não tá bem, às vezes ele olha meio que como uma forma de se motivar, mas meio como uma forma de tipo, ver o que estão falando, sabe? Que ele se preocupa com isso. E eu acho que estaria mentindo qualquer pessoa que trabalha com a própria imagem que diga que não liga nem um pouco pro que as pessoas estão dizendo, pensando, falando. Hoje em dia eu filtro muito melhor o que me atinge ou não, mas tem dias que nada salva. Que você fala... Hoje, só amanhã. E é reconhecer, assim, também, quando você tá nesses dias, e falar, então eu vou me blindar. Eu não vou ficar lendo comentário, porque muitas vezes comentário é só... não agrega nada. E se proteger mesmo, falar, tudo bem, se hoje eu não tô muito legal, então deixa eu fazer alguma coisa que faz eu me sentir melhor, porque amanhã é outro dia, tem outro trabalho pra eu entregar, e é isso. É uma loucura, né? Porque as pessoas que estão comentando coisas negativas na internet, não é ninguém que você conheceria. Tipo, eu não acho que ninguém da minha rede de apoio, por exemplo, ou que eu conheço, que eu me relaciono, faria isso, de comentar, botar alguém pra baixo que não conhece na internet. Então, whatever, sabe? E às vezes você entra no perfil da pessoa e essa coisa da internet, ela deixou muito mais fácil, né, disso acontecer. Às vezes você entra e, tipo, a pessoa tem, sei lá, é um perfil fake, sabe? Aí você fala, caramba, não é nem uma pessoa que tem a coragem de botar a cara aqui, né, e mostrar de fato quem ela é. Então, por que eu tô ligando por um fake? Um fake, Não faz muito sentido. E é um espelho. Tudo que você fala, tudo que você faz é um espelho do seu interior. Então, se essa pessoa vê aquela coisa negativa, é porque ela conhece aquela coisa negativa dentro dela também, né? Bom, eu acho que é muito óbvio que você trabalha num meio onde seu gênero é a minoridade. Sim. Conta pra mim um pouco como que foi começar nesse meio cheio de macho. Esquisito, porque eu sempre fui... Não que eu não tenha amigos homens, muito pelo contrário, tenho amigos homens, sempre tive. Mas eu sempre fui uma girl's girl, sabe? Eu sempre fui uma garota com muitas amigas. Na faculdade, a maioria das garotas da minha turma era mulheres. Não, você tem uma energia muito feminina. É uma delícia, assim. Eu gosto de você mulheres. Parece uma fadinha pra mim. Amei. E é isso, assim, eu sempre tive muitas amigas, eu sempre estive muito cercada de mulheres. E sempre foram mulheres que nos meus momentos mais difíceis estiveram comigo, sabe assim? Eu tenho muitas referências femininas. Desde, tipo, amigas, até, tipo, minha avó, minha mãe, assim. Eu era bem moleca, mas eu era uma moleca cheia de amigas. Então, foi meio que um choque, foi uma guinada, né? Um 180 na minha vida. E é curioso, porque eu sempre tive acostumada a lidar com homens de um lugar que era assim, digamos, de igual pra igual, sabe? Tipo, amigos, pessoas, namorados de amigas, colegas, tipo, gente que frequentava os mesmos espaços que eu. Você é filha única? Sou filha única. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com isso. Pode ser também. E aí eu sempre estive acostumada, tipo, ok, conviver com muitos homens, mas não a palavra não é competir, mas não a estar no mesmo espaço que homens que já estão lá e que o padrão é você
ter homens falando de esporte. Homens sempre falaram de esporte com a naturalidade do pertencimento que nós mulheres demoramos muito pra ter. E eu não diria que a gente chegou a essa plenitude ainda, muito pelo contrário. Então foi extremamente esquisito, porque passou de um lugar que era tipo, putz, oi, sabe? Pra um Sim. lugar que era tipo, mas quem é essa garota aqui? Por que ela tá disputando espaço com a gente? Então, foi uma coisa que no começo parecia que todo mundo era muito bem intencionado, todo mundo era muito simpático, todo mundo era muito legal. Até vi um comentário que você sorria e falava: eita, mas isso aqui foi machista pra caramba? Eita! Eita, mas você quis me elogiar? Ou você, na verdade, tá tirando uma com a minha cara? Sim. Então, eu lembro que logo que eu entrei, ninguém me tratava mal. Mas todo mundo fazia comentário, todo mundo assim, né, vários colegas meus, fazia alguns comentários que eu falava, mas você tá incomodado que eu tô aqui? Você tá dando em cima de mim? Você tá insegura, tá será? o quê? O que tá acontecendo aqui? E no começo também, como eu tava me adaptando àquele espaço, eu também não tinha a audácia que hoje eu teria Audácia. de responder na mesma moeda que a pessoa tava querendo me constranger. Então eu não tinha isso, seja por medo de eu não estar naquele lugar, seja por inocência mesmo. Eu te falei que eu comecei muito cedo, e às vezes o machismo ele vem muito travestido de elogio, né? Então eu já ouvi muito, tipo assim, nossa, linda e ainda gosta de basquete? Ai, que fofa você bravinha defendendo sua opinião. E umas coisas que na hora você dá aquela... e na verdade você pensa assim, eu queria ter te dado um... Quero bater na sua cara. Exatamente. Ou, no mínimo, te dado uma bela de uma resposta pra você ficar pianinho. Sim. E aí, é mais uma vez aquela coisa, sabe? Do tipo, vou pro banho, eu fico pensando em todas as coisas que eu deveria ter falado. E no começo era muito isso. Porque era muito, assim, 880. Ou aquela pessoa nem ouvia o que eu tava falando, ou ela ouvia e tirava uma com a minha cara. Sabe? Do tipo, que bonitinha. Ela gosta de basquete também. Tem aquele negócio também que se a gente é muito brava, É. a gente é louca. É. Então, se a gente se defender, nossa, agora você não tá mais fofinha, brava, você tá louca. E eu já passei por situação bem no começo da minha carreira de justamente eu tá defendendo um ponto e aí colega meu falar, não, mas isso não é assim. Aí eu falei, não, eu entendo o que você tá falando. Tipo, a outra pessoa tinha outra opinião. Eu falei, eu entendo o que você tá falando. Eu só tenho outra opinião. Não é que a minha tá certa, a sua tá errada. Eu só vejo desse jeito. E a pessoa querer me provar que, na verdade, ele tá certo e eu tô errada, quando não tinha certo ou errado. Era uma questão de opinião. E aí eu lembro que teve um dia que eu me exaltei, até ao vivo. E aí depois eu levei uma dura, assim, e eu falei, cara, tudo bem, eu não precisava ter feito isso assim, aqui no ao vivo. Mas ao mesmo tempo, por que eu não posso... Se ele tá fazendo isso comigo, por que eu não posso apontar pra ele que ele tá querendo fazer uma explicação completamente desnecessária aqui e eu tenho que ficar quietinha? É porque geralmente é isso que esperam. E assim, no começo era show de horrores, show de horrores. Até hoje, às vezes, eu tenho que engolir uns sapos. Mas, muito provavelmente, se alguém me vier com uma, vai levar de volta. Hoje. Agora que eu sou mais madura, mais confiante no meu trabalho, no meu espaço. E também mais sagaz, né? Porque a gente vai crescendo e vai entendendo que tem gente mal intencionada e tem lugar que... Às vezes a gente precisa escancarar a porta, sabe? Não dá pra simplesmente chegar pianinho e falar... não dá. Às vezes tem que ser brava mesmo pra galera entender que não pode te tratar da certa maneira. Mas é um desafio, assim. Porque eu acho que você até falou assim, que você é muito feminina. Então eu acho que eu sempre fui uma pessoa... muito sorridente, muito simpática. E às vezes virar essa chavinha pro... Opa, você tá passando numa linha, você tá me desrespeitando, você não tá sendo legal, às vezes é difícil. É interessante isso também, porque você tomou um espaço muito grande no mundo do esporte, assim. Muito legal. E você tem essa energia feminina. Eu já trabalhei com vários homens, inclusive... Já trabalhei num espaço que eu era minoria também. E naqueles momentos eu meio que ligava a minha energia masculina. Eu já tenho um pouco mais de uma energia masculina, sou moleque e tudo mais. Mas eu ligava ainda mais minha energia masculina pra ver se talvez naquele momento eles conseguem ver-o como uma igual. Sim. E não funciona. Eles nunca vão ver como uma igual. Não funciona. Então eu acho que tem uma certa beleza em explorar a sua feminilidade e realmente
entrar nessa energia, porque quando você tá num espaço tão masculino, é exatamente isso que tá precisando, talvez, um pouquinho de equilíbrio. Eu acho que essa energia pode equilibrar um pouco as coisas. E é algo que eu estou trabalhando. Em vez de, tipo, botar aquela parede, assim, aquela coisa de proteção e agir de uma maneira mais masculina, falo, não, vamos entrar na minha divine feminine. No seu eixo, né? É. Existem coisas realmente, né, que a gente vê por um ângulo completamente diferente deles. E é uma questão, com certeza, social, né? Da forma como homens e mulheres foram criados, da forma como o patriarcado age. Então, acho que às vezes, quando você deixa essa, talvez, sensibilidade, né, se aflorar, essa intuição aflorar, você vê que você tá conseguindo trazer um ponto, uma perspectiva que talvez não fosse trazida por um cara, né? Que tá vendo de um outro lugar, tá vendo de uma perspectiva dele. E uma perspectiva, às vezes, que é a perspectiva, né, da visão que é o vigente mesmo, que a gente propaga e tal. E aí a gente traz um ponto de vista diferente. Então, eu entendo perfeitamente o que você diz quando, às vezes, você falou que você tenta se moldar um pouco mais na energia masculina, né? Muitas vezes, eu chegava assim e eu falava, tipo, tentando falar meio que nos códigos, assim, masculinos, sabe? Tentando falar de um jeito que, tipo, aquela pessoa, ela nunca vai me ver como igual, mas pelo menos ela não me colocar num lugar sexualizado, sabe? Num lugar, tipo, da mulher, é a única que tem aqui. Então, eu tentava fazer muito isso. Hoje em dia as coisas mudaram, porque acho que todo mundo já entendeu que não vai colar esse papinho. Mas é um desafio, eu acho, você ficar dosando realmente o que você quer passar, né? A imagem que você quer passar, com o que você realmente é. Porque você quer também passar aquela imagem da força, até principalmente porque tem outras meninas e mulheres vendo e se relacionando, sabe? Hoje em dia eu recebo tanta mensagem legal de menina que me segue, de falar, comecei a assistir basquete por sua causa, não assistiria se não tivesse, porque cansei de ver só homem falando, Isso, gente, não é uma guerra ao gênero, muito contrário. É só um fato. Que esses espaços sempre foram ocupados por homens e eles vão continuar sendo. Mas que se a gente não se impuser e abrir essas portas e falar, tipo, oi, também tem um outro lado aqui, putz, ninguém vai simplesmente pegar nossa mãozinha e trazer. A gente esquece, né, a força que a mulher tem. A mulher é muito forte. Imagina, a gente consegue gerar vida. E a gente, às vezes, faz as coisas que tá todo mundo fazendo, os homens, né, só que sangrando. Sangrando, é isso aí. É, realmente. Com dor. E pra mim, eu não sei, pra você, a TPM me pega muito. Muito. Eu tava pensando isso, né, que assim, o nosso ciclo, assim, a gente tem, cada semana a gente é uma coisa. Essa semana eu tô me sentindo bem, Semana também. passada... Amém, eu também. Menina, eu tava, assim, no limbo. Eu me olhava no espelho e falava, ai, nossa, que é isso? O que aconteceu? Tô ficando velha. Tô aí, tipo, crise. Tô cansada. Aí hoje eu saí de casa e falei, tá tudo bem. Semana que vem, só Deus sabe. Então, assim... Não, é difícil. É uma montanha-russa, realmente. E é hormonal, né? É muito. Eu me julgo muito mais forte, tipo, o meu julgamento de mim própria é muito mais forte quando eu estou de TPM. É horrível. E seu corpo tá fazendo muita coisa, então realmente seu corpo está mais cansado. Seu fígado tá trabalhando muito antes que você menstrua. E acho que tem também um lugar, até quando a gente pensa nessa questão de gênero, né? Que assim, homens podem se sensibilizar e entender que você está de TPM, não achar que é só balela, que é só tipo, ai, que frescura. Mas eles não sentem. Então, é quando eu também tenho uma conexão assim, quando tem. Sempre que tem uma mulher perto de mim, no trabalho, não sei o quê. Nossa, eu sou a primeira a colar nela, sabe? Porque tem essa química mesmo que... só quem é, sabe? Eu acho muito legal que você falou que você cola nela, porque é importantíssimo a gente criar espaço para as mulheres e pararem de competir, né? Quando a gente compete, a gente tá mantendo as coisas exatamente como elas estão. Quando a gente tá acolhendo uma mulher, entrando no seu espaço de trabalho, você tá criando mais espaço para as coisas mudarem, né? Quando a gente pensa no futebol, que o Brasil é o país do futebol, não tem como, né? Óbvio que é uma minoria de mulheres, mas tem muito mais mulheres do que quando você pega o basquete, a NBA, que é um negócio mais nichado, e que é difícil olhar ao redor e ver muitas mulheres, né? Isso é mais uma dessas coisas que vão de passo a passo, né? Então, todo projeto de mulher que tem... Nossa, eu sou muito... Eu procuro responder todas as meninas na minha inbox. Eu pretendo, assim, eu tento realmente me conectar com as meninas que trabalham comigo, porque o que a gente tava falando no off aqui. Que bom que a gente entendeu que a gente foi criada e ainda tá inserida num contexto
de patriarcado que nos coloca na cabeça muitas coisas. Então, a gente também passa por uma desconstrução, né? Não é só porque nós somos mulheres que nós não estamos... A gente nasceu feminista. Sujeitas a esse machismo, né? Sim. Então, a gente tem que olhar e falar, tipo, putz, tá, mas será que isso aqui não poderia ser mais legal se a gente estivesse juntas e não uma contra a outra? E é muito doido, porque muitos dos elogios que eu recebo, eles vêm atrelados a uma crítica a outra mulher. Então, quanta mensagem que eu não recebo falando assim, pô, essa garota, ela é muito boa, diferentemente da fulana. Ah, essa garota é ótima, nem se compara com a X. E aí eu falo assim, cara, que engraçado. Tipo assim, o cara acha, as pessoas acham que pra elas elogiarem uma, elas precisam diminuir a outra. E é um negócio que é feito de uma forma tão de rotineira mesmo, corriqueira, que quando talvez você aponta ou você percebe, quando vira uma chavinha, não tem como você desver, né? Então, quando você percebe que aquilo tá sendo feito de uma forma exatamente pra estimular essa rivalidade e tal, ou de uma forma que acaba estimulando essa comparação, é um exercício mental também de você falar, não, peraí, mas por que esse cara tá me comparando com essa pessoa, com essa menina, só porque nós somos duas mulheres que estamos nessa área, em vez dele simplesmente fazer um elogio pra mim? Por que ele precisa falar mal da outra? Porque ele precisa me fazer pensar se eu sou melhor ou pior do que a fulana. Eu não quero ser melhor ou pior que a fulana. Eu queria que tivesse mais garotas pra que esse negócio não fosse tão fácil de se comparar. Sim. Tipo, não tivesse uma, duas, três, quatro que você pode apontar. Tivesse mais gente, né? Mas isso mostra que você é uma pessoa que você trabalha emocionalmente, entendeu? E que você já fez terapia e que você quer o bem do mundo. Porque é difícil, realmente, quando você tá num meio que só tem uma, duas mulheres. Sim. Claro que você vai sentir aquela competição, mas só tem o espaço para uma, duas mulheres. Tá entrando uma mais novinha aqui? O que eu vou fazer? Ela vai pegar meu lugar? Ah, não vai não, entendeu? Isso é um pensamento, assim... E eu reconheço também que tem uma pressão estética muito grande, né? Porque sei que sou uma garota padrão e que, por ser uma garota padrão, por mais que haja muitos desafios em estar na tela e estar falando sobre um esporte masculino, que pra mim é infinitamente mais fácil do que pra garotas que fogem desse ideal do padrão que é imposto. Então, consigo reconhecer isso, mas sei também, como todas nós sabemos, ou a gente é nova demais pra conquistar as coisas, ou a gente já tá velha demais pra fazer X coisas. Ou parece que nosso tempo ainda não chegou, ou que a gente já passou, né? Ah, já tá na hora de fazer outras coisas, Ou você né? vai engravidar, então você é. já tem que deixar sua carreira, porque lá vai 3 anos da sua vida que você não... Exatamente. É uma coisa, assim, muito difícil de você trabalhar a sua imagem, é verdade, mas esse conceito de que o seu valor não tá atrelado ao quão jovem você é, ao quão bonita você é, ao quão desejada ou ao quão bam você é, e sim que o seu valor tá no amor com que você faz aquilo, com que você pesquisa, com que você faz o seu trabalho, né? Pra mim, acho que você ser profissional não é necessariamente você ser o melhor e a pessoa que mais sabe, não, mas é como você bota o que você tem pra dar naquele trabalho. Eu acho que é isso que transparece. Acho que as pessoas se relacionam e têm essa conexão comigo, com o meu trabalho, por verem isso. É difícil, né? Eu já falei isso muitas vezes. É difícil, né? Mas é verdade. Tem várias coisas difíceis que as pessoas nem imaginam que estão passando pela nossa cabeça, mas passam, especialmente por essa questão de ser uma mulher e ficar pensando em como as coisas vão ser daqui a 5 anos, quando eu estiver perto dos 40, será que eu vou ter filho? É um turbilhão de coisas que não tem a ver com o meu trabalho, mas que tem tudo a ver com o que eu coloco de mim no meu trabalho. Então é uma pequena batalha que tá sempre rolando aqui dentro da gente, Sô. Passa muito pela cabeça da mulher, né? A gente quer conquistar a nossa carreira e, ao mesmo tempo, é normal que a gente queira ter uma família. E um não precisa lutar contra o outro, né? Eu não sei. Talvez quando eu seja mãe, as coisas fiquem mais claras. Se eu for mãe, porque eu ainda também não tomei essa decisão, se quero ou não ser. Hoje, quando eu penso nisso, eu tenho plena consciência de que uma coisa não anula a outra. Mas dá medo, né? Dá medo de você ver também, não só a pessoa que você sempre foi, mas a profissional, que hoje eu valorizo muito, assim, já falei aqui que acho que taurino tem muito esse apego também com o lado profissional, e eu tenho muito. Então, ficar imaginando a minha carreira, se a maternidade um dia entrar na minha vida, até me dá um pouquinho de taquicardia, porque eu não faço ideia de como vai ser, né? Eu trabalho de noite, eu trabalho Mas feriado, taurino fim de é semana. muito família também. Também. Então, também. talvez você
por um momento O ali. equilíbriozinho, A gente acha que, vamos perder nossa carreira. Mas no final, não é tanto tempo. A vida é comprida. Você tem tempo pra fazer tudo. Bom, você falou em outra entrevista que você sente uma pressão imensa para representar a mulher no esporte, porque seu gênero pode ser usada como munição. Aquelas críticas que eu tava falando, que muitas vezes vêm, elas constantemente ou frequentemente, elas vêm atreladas a essa imagética do gênero. Elas vêm atreladas ao fato de eu ser uma mulher. É uma crítica à forma como eu falo. É uma crítica ao meu tom de voz. É uma crítica à minha aparência. E é uma crítica ao ideal da perfeição que mulheres têm que performar, especialmente quando falam de assuntos do universo masculino. Então, se eu erro, e tipo, gente, eu erro. Todo mundo erra aqui, ainda mais no ao vivo. Eu trabalho 98% das coisas que eu faço são ao vivo. Que eu acho incrível. Meu Deus, que medo! Mas sabe por que eu acho melhor eu ouvir? Porque eu acho que se eu começo a pensar muito, eu piro o cabeção. Então, às vezes é melhor que ao vivo, porque foi e vai, entendeu? Mas quando você tá ao vivo, você tá sujeito ao erro. Seja porque você confundiu alguma coisa, seja porque realmente você errou, seja porque uma leitura que você fez às vezes não se concretizou. O erro, ele vai vir. Sim. Só que, às vezes, esses comentários, eles são muito generalistas, porque eles vão lá e falam assim, tá vendo? Uma mulher, né? Não sei o quê. Mas isso que dá botar uma mulher. Você isso que erra, dá. É porque você é mulher. E você erra. E aí, coitadas das outras mulheres. Porque se você errou, as outras também não têm o direito de estar lá. Não presta, porque olha só. Tá vendo? Quis colocar uma mulher aí pra falar, agora aguenta que elas realmente não entendem nada de esporte. E é doido isso, porque não é que eu acho que eu sou uma grande mártir das mulheres no esporte, mas é uma responsabilidade grande, porque quando eu olho ao meu redor, infelizmente, não são muitas que estão neste mesmo lugar. Não são muitas que estão falando desse universo, e não são muitas, esse que é o pior, que se sentem pertencentes o suficiente para terem o direito de falar e de gostar do esporte. Tá nesse lugar, tem o ônus e o bônus, né? Tem o bônus de, ser muito legal, eu ficar muito honrada quando eu recebo uma mensagem, quando eu vejo uma garota que fala, eu gosto mais do basquete por sua causa. Mas tem esse ônus de carregar esse peso de tipo, tá, mas eu tô aqui meio que nesse lugar de uma das únicas. E se eu errar, se eu fizer alguma coisa, e aí? Quem que vai entrar? E como é que eu ajudo? Como é que eu abro mais porta para outras mulheres entrarem? Porque não depende de mim. Mas será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar isso? Então, que no final tem um cara lá em cima, né? Sempre. Um homem branco, macho. Sempre vai ter poderoso alguém. E rico. Fazendo as decisões. Então, com muito privilégio. Ia ser muito legal. Eu até tava gravando nessa última temporada um videocast, né? Um programa. E aí tem uma produtora lá. E aí, é muito engraçado, porque ela bota a ordem, assim, sabe? Ela é brava, ela não sei o quê. E aí, vira e mexe, tipo, eu tô lá, tal, aí eu faço algum comentário, e eu posso simplesmente fazer um comentário, e ela vai responder, e eu falo, nossa, como é bom ter uma mulher perto de mim, só pra responder esse comentário bobo aqui, que eu fiz sobre, sei lá, minha unha, sabe? E não tô levando isso pra um lugar da futilidade, mas pra um lugar do quanto mais você tem pra se identificar, mas você se sente à vontade pra ser e pertencer. Eu acho que estar no esporte, assistir o esporte, acompanhar o esporte também tem muito a ver com isso, né? Com você sentir que tá tudo bem você pertencer. Que tá tudo bem se você não souber qual que foi a escalação da seleção do Brasil em 1998. Mas que você tem o direito de gostar também do esporte como qualquer outro cara teria. Sem ninguém questionar. A gente gosta do que a gente gosta. Não pode ter vergonha do que você gosta. Ou questionar muito. Você tem que se aceitar também, né? Mas às vezes não é muito convidativo. Eu fico pensando assim... Com certeza. Não, tipo, é o que eu te falei, eu tenho muitas amigas mulheres e eu conto nos dedos as que gostam de esporte. Sim. E até as que gostam sabem que às vezes é um saco gostar de esporte. Outra coisa que eu ia falar é que, já que você trabalha num meio com tanto homem, e homem, assim, talvez um pouco mais machista do que o homem artista, por exemplo, tem momentos que você também escuta um machismo subliminar nos comentários dos jogos ou do basquete? Hoje em dia, assim, os meus colegas de trabalho me respeitam muito, então nesse lugar não. Mas não necessariamente dirigido a você, assim, mas algo assim, Sim. social. Sim, porque é aquilo que a gente falou, né? Que não é porque a gente é mulher e faz esse trabalho, né, de olhar para esse lado
do porquê que a gente reproduz coisas que a gente reproduz, que a gente esteja inerte a isso. E assim, por que que um homem vai se dedicar a pensar tanto sobre o que uma mulher tá passando, se ele nunca precisou pensar sobre isso? Então eu acho que assim, quando às vezes algum homem que a gente gosta, assim, um amigo nosso, um familiar, um namorado, faz um comentário ou faz alguma coisa que nós não gostaríamos que ele tivesse feito, eu acho que tem um quê de ignorância, justamente porque o cara, o alecrim dourado, nunca passou por isso, nunca se colocou nessa posição. Então, eu acho que hoje em dia, eu tento até ser um pouco didática, sabe? Então, assim, se é uma pessoa que eu prezo, ou se é até, tipo, sei lá, às vezes um fã, um cara que gosta do meu trabalho e faz algum comentário que não é legal, eu realmente, do fundo do meu coração, procuro não dar um vrá, sabe? Mas falar, olha, isso aqui não é assim porque XYZ. E aí vai da pessoa estar aberta pra ouvir e aceitar isso, ou não. E aí que você vê também quais são as pessoas que você gostaria de ter mais perto, ou não, Sim. porque... Vira tipo, um filtro. porque, assim, eu acho que o cara nunca vai... Tem exceção, lógico, como tudo, mas eu acho que o cara nunca vai pensar sobre um negócio que ele nunca foi confrontado sobre. A gente também precisa, às vezes, falar, olha, isso aqui não foi legal por X motivo, reflita. E aí talvez a pessoa, olhe, não deveria ser assim. Acho que a pessoa, acho que tinha que já ter um negócio mais... E é isso que às vezes dá preguiça, né? Nossa, da gente ter ensinar, esse papel né? de professora que a gente não gostaria de fazer. Mas quando nos é colocado, eu acho que também tá no nosso lugar, assim, de falar, cara, não faça isso por X, Y motivos. Eu cansei de falar pra pessoas, homens, que eu gosto muito, tipo, cara, não fala mais isso perto de mim. Não fala isso perto de mulher nenhuma. Igual a gente tava falando antes, tem várias formas de machismo, né? É. E um que eu odeio homens que estão escutando, não façam isso. É quando o cara chega em você, dando em cima de você, tentando te ensinar alguma coisa. Eu tenho um exemplo muito bom disso. Eu tava surfando, eu curto surfar de longboard. Sim. O longboard, ele é uma prancha maior, então você fica mais no outside. A pranchinha menorzinha, você tem que pegar a onda já quando ela tá quase quebrando. O longboard, você consegue entrar na onda sem ela quebrar. Então, eu tava lá fora, na minha praia, que é a minha casa, sabe? A praia que eu surfei A vida inteira. Lá fora, assim, na paz de Deus. Esperando minha onda, aquela esquerda que eu sei que chega naquele pontinho ali que eu estava. E vem um cara de pranchinha lá do meu lado. Eu olhei pra ele e falei, o que esse cara de pranchinha tá fazendo aqui do meu lado? Ele olha pra mim e ele fala, ei, você tá muito pra fora. Você não vai pegar onda nenhuma aqui. Não, ele falou, ei, gata. Ei, gata, você tá muito pra fora, você não vai pegar nenhuma onda aqui. Eu falei, o quê? É o quê, Mona? É o quê? Ele falou, você não vai pegar onda aqui. Eu falei, tá bom, não tô tentando pegar onda. Daí ele voltou ali, Deus foi bom. Veio uma onda. O tempo todo. Veio uma onda, assim, perfeita. O cara tava lá, prego, não sabia nem surfar direito. Mas afundando a pranchinha, muito grande pra prancha dele. Enfim, deu uma raiva. Veio uma onda, eu peguei uma esquerda, assim, só joguei uma aguinha, assim. Mas ele tava tentando dar em cima de mim. E me ensinar, como se fosse esse cara que eu nunca vi na minha vida, na praia, onde eu cresci, vai me ensinar a surfar. Ai, que preguiça. Isso, eu acho que é o que mais tem. Porque tem muito homem que ele não tá só querendo mostrar que ele entende mais. Ele tá querendo mostrar que ele entende mais porque ele acha que isso é uma grande dança do acasalamento, como se ele fosse um pássaro lá dançando pra você, e você vai falar, nossa, como ele entende de surf, e aí você vai falar, caramba, uau, que incrível. Passo muito isso também, já tava também embalada, assim, em festa, e alguém chega e fala assim, você não é a menina do basquete? Eu falo, sim, eu sou a menina do basquete. E aí, o cara fala alguma coisa pra mim do tipo, mas se você é a menina do basquete, me fala, quem é que foi o último MVP? Quem é que tá em primeiro na tabela de não sei o quê? Pergunta básica. E aí, a minha resposta padrão, ultimamente, quando me fazem uma pergunta do tipo, mas você gosta mesmo de basquete? Ou, se você gosta mesmo de basquete, então fala uma coisa assim, você faria essa pergunta pro meu colega homem? Independentemente do fato de você ter interesse nele ou não. Você chegaria pra ele e falaria, você é o cara do basquete. Pô, diga aí, você sabe quem que é o melhor time da Conferência Leste? Não faria, Não faria. Porque eles automatizam que eles estão nesse lugar de quem sabe mais, de quem pode, tipo, te ensinar. E aí eu repito, não é uma coisa, tipo assim, da soberba, do tipo, eu não tenho nada pra aprender. É um padrão
que só quem é mulher sabe, Sim. que a gente tá sempre lá vendo acontecer, que é o cara que jura de pé junto que ele tem o dever de saber mais que você e mostrar que ele sabe mais de você. Cuidar de você porque ele sabe mais, de alguma maneira também. E assim, mesmo se soubesse, às vezes você não tava nem afim, né, de, Não. putz, ouvir a opinião, ou tipo, você tava lá no meio. Você literalmente estava no meio do mar, na sua, Nossa, e a na pessoa minha. vem e acha que ela tem o direito ou a responsabilidade, a necessidade De me ensinar a de surfar. ensinar. É delulu, né? Mas é o que mais tem. Isso é muito irritante. E é uma forma de machismo. Muito. E eu acho que assim, sabe uma coisa? Eu acho que as pessoas, cada um tem a sua inteligência, sabe? Então, quando você tá fazendo o seu trabalho, você vai ter outra pessoa que faz o trabalho dela de um jeito diferente. E ela faz de um jeito que pode ser melhor ou pior, ou apenas diferente, mas assim, às vezes é até um jeito que é muito legal, que você admira, que você gosta muito do jeito que aquela pessoa faz aquele trabalho. Você acha aquela pessoa um baita profissional, mas o seu jeito é diferente. E não quer dizer que porque o seu jeito é diferente, que você tinha que fazer igual a X pessoa. Então, quando eu tô trabalhando, muitas vezes também eu recebo, porque o fulano é muito melhor. E aí eu falo, tudo bem, eu também gosto do trabalho do fulano, do ciclano, muitas vezes. Mas eu não tô tentando fazer o trabalho dele. Até porque o meu background, né, o meu repertório é outro. Sim. E eu tô aqui tentando fazer o meu melhor na proposta que eu tenho pra entregar. Sim. E às vezes as pessoas são só diferentes, e aí você tá já lá, tipo, sujeita a esse comparativo que muitas vezes recorre também de novo a essa questão de gênero, do tipo, um homem é melhor do que uma mulher, quando na verdade um cara só tá lá fazendo o trabalho dele, eu tô fazendo o meu trabalho, nós também não deveríamos necessariamente ser rivais, mas a gente é colocado nesse lugar e é óbvio que o homem sempre vai ter a dianteira, porque eles já estavam lá há muito mais tempo que a gente, então... Nessa sociedade, né? tipo, a linha de partida, né, é muito distante. É muito distante. Alana, você é uma pioneira no esporte brasileiro. Que honra. Obrigada. Fico com vergonha. Você acha que mudou a representatividade não só de mulher, mas de outras minorias no seu espaço? Sim, embora ainda seja algo menor do que eu, por exemplo, gostaria. Mas assim, eu ganho meu dia quando eu recebo alguma mensagem, assim, não só de garotas, mas também de pais de menina que falam, tipo, olha, a minha filha tá te assistindo e não sei o quê, ou por causa de você eu tô trazendo mais a minha filha pro basquete. Dito isso, eu acho que ainda é um lugar que precisa de mais representatividade, e não só de mais mulheres, mas de mais mulheres pretas e até de caras pretos quando a gente tá falando sobre NBA, porque a NBA é uma liga majoritariamente preta, né? Mais de 80% dos jogadores são pretos. Sim. E, infelizmente, a gente vê pouquíssima gente preta tendo esse acesso em televisão e tal. E eu falo isso como um todo. E aí você pode até falar assim, mas as pessoas, elas precisam estar lá porque elas fizeram alguma coisa, porque elas mereceram. E sim, se você olhar por um lado maniqueísta, de tipo bom ou ruim, aí fica muito fácil você julgar. Mas eu acho que enquanto as portas não forem abertas, ninguém vai simplesmente conseguir chegar lá, porque é aquela coisa que eu te falei, que o ponto de partida é muito diferente. Sim. Então, a gente tem sim que exigir ou que brigar por isso e que reclamar e falar, tipo, tá, legal, mas cadê alguém aqui pra representar outro nicho, outro grupo, pra atrair mais gente, né? Pra colocar uma outra perspectiva, uma outra lente sobre esse lugar. Sim. Então, é aquele trabalho de formiguinha, por mais que esteja melhor, ainda tem um caminho tão grande, né, pra se percorrer, que às vezes dá um pequeno desânimo e outras vezes motiva muito, porque você fala, putz, isso aqui é só o começo. E se só o começo já tá ficando bom, imagina quando de fato, né, as coisas se expandirem. Quando a gente fala desse lugar do padrão, eu sei que eu até integrei as primeiras transmissões do Brasil de jogo de basquete, né, de jogo de NBA, e isso pra mim é uma grande honra. Mas aí é aquela coisa, né, que esbarra nesse lugar eu sei que tem alguns pré-requisitos que eu cumpro, e que isso torna mais fácil também me aceitarem na TV. É aquela coisa do ciclo, né, da roda, assim, as coisas só vão mudar, só vai ser normal
quando você vir mais gente, de mais tipos, de mais gêneros, de mais cores, de mais tudo, integrando esses lugares, né? Então, eu não sei o quão distante a gente tá disso, mas acho que só quando a gente começar a falar sobre isso, as coisas ficarem muito às claras, né, que elas vão mudar. E não vai mudar do dia pra noite. Se as meninas gostam de me ver na TV porque eu sou uma mulher que fala de basquete, tem tantas outras minorias que gostariam de se ver representadas também, que é quase injusto a gente não pensar que precisa ter esse tipo de vaga e que precisa sim se abrir esse tipo de espaço para que todo mundo se sinta acolhido pelo esporte. Ainda mais quando eu tô falando de NBA, que é uma liga extremamente progressista e é uma liga que dentro do esporte se propõe a sempre levar pautas de cunho social também para suas quadras, assim, não é só um jogo. Então, por isso que eu gosto muito também de trabalhar com basquete hoje em dia, porque acho que isso falta bastante. Até nos Estados Unidos é muito mais inclusivo, mas aqui a gente também precisa abrir isso. Como uma sociedade, a gente tem que ajudar as pessoas a sentir aquele pertencimento. Eu quero muito um dia fazer um show ao vivo também, mas meu português tem que melhorar um pouquinho. O português tá perfeito, gata. Tá chegando lá, tá melhorando. Desde que eu comecei o podcast, já melhorou um pouco, eu acho, porque quando eu trabalhava com jornalismo lá na gringa, eu dava muita palestra em inglês. De boa. Só que eu fiz toda a minha faculdade em inglês. Sim. Eu nunca fui alfabetizada em primeira português. língua, É né? a minha primeira língua. Mas a gente chega lá. É. Não é por isso que eu não vou fazer. Com certeza. Alana, para todas as 4 mulheres que estão vendo meu podcast hoje, 4 milhões de mulheres. É a meta. É a meta. Que querem trabalhar, talvez, num meio que é mais representado pelo homem, o que você falaria para elas, assim, para dar uma inspiração para essas mulheres, uma dica, um conselho? Escancare as portas. Essa é a primeira coisa que eu falaria, porque essas portas, elas não vão estar abertas pra gente. Então, a gente precisa escancarar. E não é de uma forma grosseira que eu digo isso, é de uma forma de, assim, saber que esses espaços estão aí pra gente conquistar. Por mais desafiador que seja, e sempre vai ser, a partir do momento que a gente ocupa, vai desmistificando essa ideia de que é um lugar de homem. Vai ser desconfortável. E esse desconfortável, ao longo do tempo, vai se tornar muito menos desconfortável, muito mais confortável. Acho que essa é a... Gente, pra quem tá escutando, só estamos com vários bichinhos de aqui de luz. Estão aqui a plateia do nosso podcast. O primeiro dia é quente e a Alana é uma fada, então ela atrai esses bichinhos. Tem isso também. A gente precisa entender que se a gente não falar, cheguei, ninguém vai abrir e falar, sente-se aqui com a gente. Isso é muito raro. O outro conselho que eu daria é, se prepare. Estude muito, leia muito, se conheça seus pontos fortes, para que quando aparecer uma oportunidade, você esteja pronta para agarrar. Eu não falei muito disso aqui, mas eu acho que, assim, a minha jornada também com basquete, ela diz muito respeito ao fato de eu ter simplesmente me jogado quando falaram, você topa? E eu falo, eu topo. Mesmo sem ter 100% do conhecimento, mesmo sem ter confiança 100% também em mim mesma, mesmo sem ter a certeza de que aquilo daria certo. Mas eu sentia que eu estava preparada para aceitar esse desafio. Então, quanto mais você se preparar, mais você se letrar sobre as coisas que você gosta, que você quer ser, que você quer fazer, quanto mais referência você tiver, mais completa você vai estar para na hora que você tiver uma mínima oportunidade, daquela frestinha da porta, você botar o pé e falar, daqui eu não saio mais. Tenha coragem para abrir essas portas e especialmente para acreditar que no começo você vai se sentir desconfortável e depois você vai devolver o desconforto até o incomodado se mudar e não você. Porque essa casa, esse lugar, essa fresta na porta também é nossa. Acho que é isso. Nossa, gostei. Eu tava falando com uma amiga ontem, né? Que nenhum homem, nenhuma pessoa vai chegar pra mudar a sua vida. Ninguém vai chegar com esse ticket mágico assim. Exato. Você vai entrar num avião e de repente todas as oportunidades vão abrir pra você. Não existe isso. É você que tem que meio que... E vou te falar uma coisa. Ninguém é obrigado a lembrar de você. Às vezes eu converso com amigos, homens, mulheres, enfim,
E aí as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas eu não vou atrás, porque a pessoa deveria saber que eu quero fazer isso, ou que eu sou boa nisso, ou que eu poderia fazer. Ninguém é obrigado a lembrar de você, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você também não se fizer ser visto, ser lembrado, esquece. Ninguém vai fazer isso por você. Então, faça por você tudo que você deseja, tudo que você sente que vai te melhorar como profissional, que vai te conectar com mais gente. Diga sim para todas as oportunidades que aparecerem, porque às vezes é desse lugarzinho, né, que surge uma grande oportunidade ou uma pequena oportunidade que vai progredindo e tal. Coragem, porque não é fácil. Nunca vai ser. Coragem de se posicionar também, né? Não ter medo de se posicionar. Você não precisa ser aquela menina sempre que sorri. E pé no chão, pra entender também que não é porque você tá mirando alto que você não tem que ter humildade pra aceitar que pra mirar alto é muito necessário você olhar pra si também, olhar pro que precisa melhorar, olhar pra tudo isso, né? E não é tão desesperador assim, você não tá perfeita, não tá 100% confiante na sua profissão. Só tem que ter a resiliência e a serenidade pra entender que as coisas melhoram e elas vão ficando mais fáceis com a repetição. É um processinho diário e eu tô falando isso aqui pra eu lembrar também. E pra mim, Pra dicas você, pra mim que acabei de pra todo começar. Porque, a gente sempre vai ter dúvidas e se faz caminho andar. Se você não andar, você não abre porta, você não faz caminho nenhum. Tem que começar. Comece. Dá o primeiro passo. Sim. Alana, eu tenho mais uma pergunta pra você. Se você pudesse falar com aquela Alana criança que curtia jogos com seu pai, ficava tendo aqueles momentos afetivos com seu pai, vendo esporte, o que você falaria pra ela? Não tenha nunca receio de ser você, por mais esquisito que isso parece. Hoje eu vejo que todas as minhas esquisitices, elas se traduzem muito no lugar que eu tô e na carreira que eu construí. Porque cada pedacinho de você vai tornando também a profissional que você é. Então eu acho que no começo não, quando eu era criancinha não. Mas quando a gente vai crescendo e tal, a gente vai achando que a gente tem que ser de um jeito pra ter amigos, pra não sei o que lá. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto em mim é que eu sempre abracei as minhas esquisitices. E essas esquisitices hoje eu vejo que não era nada de esquisito. É quem eu sou. E tá tudo bem você ser quem você é. E quem você é vai te levar pra lugares incríveis. Então eu acho que eu diria, tá tudo bem. Se joga, sua doidinha. É isso. Irado. É isso, gente. Abraça a sua autenticidade. Porque é isso que torna a gente, né? Sim, é muito sobre isso. O filosofia que eu quero inspirar as pessoas a abraçar a sua autenticidade e mostrar que, às vezes, viver um pouco fora da caixinha da sociedade é o que faz você brilhar, né? Ai, obrigada, Alana. Adorei Filosofia. estar aqui. Adorei o papo, a liberdade do papo e foi mal tanto que eu falo. Eu amo tanto que você fala. Podcast é pra isso, gente. É isso. Ai, É obrigada. um prazer e vida longa ao filosofia. Ai, obrigada. É isso, galera. Obrigada. Tchau. Tchau.